Os 10 homens mais corajosos da Bíblia. Prepare-se para adentrar narrativas incríveis acerca dos 10 homens mais valentes registrados na Bíblia. Eles desafiaram obstáculos aparentemente insuperáveis, confrontaram adversidades inimagináveis e deixaram um impacto duradouro na trajetória da humanidade. Desde guerreiros incansáveis até líderes visionários, esses personagens lendários nos motivarão a investigar até onde pode chegar a coragem e a fé. Número 10. Daniel. Daniel é um exemplo profundamente comovente de coragem e fidelidade em face de desafios extraordinários. Seu relato é apresentado no livro bíblico que leva o seu nome. Dentro dessa narrativa, seu compromisso inquebrantável com suas convicções e sua fé em Deus se destacam como traços de caráter notáveis. Daniel era um jovem judeu levado ao cativeiro na Babilônia após a conquista de Jerusalém. Apesar de se encontrar longe de sua terra natal e de sofrer pressões para assimilar os costumes babilônicos, ele permaneceu firme em suas crenças. Uma das histórias mais emblemáticas envolvendo Daniel é a sua recusa em consumir os alimentos do rei que não estavam em conformidade com as leis dietéticas judaicas. Com coragem, ele solicitou uma dieta alternativa às autoridades e demonstrou que ela seria igualmente saudável. Esse ato não somente revelou sua ousadia, mas também sua sabedoria e criatividade. Outro episódio notável na vida de Daniel foi sua interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, apesar dos riscos pessoais envolvidos. Daniel confrontou o rei com uma interpretação que previa eventos futuros. Essa ação corajosa não apenas demonstrou sua confiança na sabedoria divina, mas também o elevou a uma posição influente na corte real. Contudo, o desafio mais árduo que Daniel enfrentou foi a proibição de orar a qualquer deus, exceto o rei. Mesmo diante da ameaça de ser lançado na cova dos leões, Daniel continuou a orar secretamente ao seu Deus. Essa recusa destemida em se submeter à ordem do rei ilustra sua profunda fé, devoção e sua coragem inabalável na defesa de suas crenças. Número 9. Jonas. A história de Jonas é uma das mais intrigantes na Bíblia, destacando a coragem e a transformação. Apesar de sua história ser relativamente breve, sua jornada espiritual e seus confrontos com situações desafiadoras são exemplos inspiradores de como a coragem pode surgir, mesmo em meio à resistência e à dúvida. Jonas foi incumbido por uma tarefa divina em alertar a cidade de Nínive sobre o julgamento iminente de Deus. No entanto, ao invés de cumprir essa missão, ele escolheu fugir na direção oposta, uma desobediência inicial que pode parecer falta de coragem. No entanto, é um lembrete de como até mesmo pessoas corajosas podem enfrentar momentos de medo e dúvida. A verdadeira coragem de Jonas veio à tona quando ele enfrentou as consequências de sua desobediência enquanto estava a bordo de um navio em alto mar. Uma tempestade ameaçou afundar a embarcação, e Jonas, reconhecendo que sua fuga era a causa do tumulto, tomou a corajosa decisão de se sacrificar, lançando-se ao mar. Esse ato de autossacrifício demonstrou sua compreensão de responsabilidade e sua disposição para enfrentar as consequências de suas ações. No entanto, o ápice da coragem de Jonas foi alcançado quando ele, após ser engolido por um grande peixe e passar 3 dias em seu ventre, finalmente decidiu cumprir a tarefa confiada por Deus. Ele emergiu transformado, apesar de seus medos e dúvidas iniciais. Jonas liderou Nínive e pregou a mensagem de Deus. Surpreendentemente, a cidade respondeu com arrependimento, e Deus optou por perdoá-la. Número 8. Gideão. Na rica narrativa bíblica, um personagem que se destaca pela coragem e superação é Gideão. Sua história, encontrada no livro dos Juízes do Antigo Testamento, tem inspirado gerações com sua transformação de um homem cheio de dúvidas em um líder corajoso e determinado. Gideão inicialmente não via a si mesmo como alguém notável. Sua família pertencia a uma tribo menor em Israel, e ele se considerava o menor em sua casa. No entanto, quando os midianitas oprimiram seu povo e saquearam suas colheitas, Gideão sentiu um chamado para tomar uma atitude, apesar de suas dúvidas iniciais e seu sentimento de insignificância.
Ele respondeu ao chamado de Deus para liderar Israel na luta contra os midianitas. O que se segue é uma série de testes e sinais divinos que fortaleceram a fé de Gideão e confirmaram sua missão, incluindo o famoso episódio do velo de lã molhado e seco. Através desses sinais, Gideão aprendeu a confiar mais na orientação divina e a superar suas próprias inseguranças. Com um exército inicialmente grande, mas reduzido por Deus para evitar que Israel atribuísse a vitória às próprias forças, Gideão liderou seus homens na batalha, apesar de estarem em grande desvantagem numérica. Sua coragem não vacilou, e sua fé em Deus permaneceu inabalável. Ele inspirou seus soldados a lutar com determinação, empregando uma estratégia engenhosa. Gideão conseguiu derrotar os midianitas e libertar sua cidade da opressão. Número 7. Abraão. Na narrativa bíblica, Abraão se destaca como um modelo de coragem, fé e obediência ao longo de sua vida, cuja história se desenrola no livro de Gênesis e transcende gerações como um exemplo de como a confiança em Deus pode levar a ações ousadas. A bravura de Abraão se manifesta desde o início, quando Deus o chama a deixar sua terra natal e empreender uma viagem rumo a uma terra desconhecida, que seria o lar de seus descendentes. Nesse ato de obediência, Abraão enfrenta o desafio de abandonar o que lhe é familiar, confortável e seguro, seguindo a direção divina em direção ao desconhecido. No entanto, os momentos mais icônicos de bravura de Abraão incluem sua disposição de sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Essa ordem divina desafia a lógica humana e desperta emoções poderosas, mas Abraão demonstra uma fé e coragem inabaláveis ao se mostrar disposto a oferecer seu filho como um ato de obediência total a Deus. Nesse momento crítico, sua fé na promessa divina de se tornar o pai de uma grande nação é posta à prova, e sua disposição de obedecer mesmo nas circunstâncias mais difíceis destaca sua coragem moral e espiritual. A coragem de Abraão não se manifesta apenas em momentos específicos, mas ao longo de sua jornada de fé. Como líder e patriarca, ele enfrenta desafios políticos e conflitos com outros povos, demonstrando sua capacidade de negociação e diplomacia em situações delicadas. Sua coragem também é evidente em sua disposição de resgatar seu sobrinho Ló quando este foi capturado, o que reflete seu senso de responsabilidade e lealdade. Número 6. Sansão. Sansão é um dos personagens mais icônicos e controversos da Bíblia, famoso por sua força sobre-humana e atos corajosos. Sua história, narrada no livro dos Juízes, captura a essência da luta entre o poder divino e as fraquezas humanas. Embora sua bravura seja evidente em diversos momentos, sua história também serve como um alerta sobre como a autossuficiência pode levar à queda. Desde o nascimento, Sansão foi designado por Deus para ser um nazireu, o que significava que ele deveria se abster de certos prazeres terrenos e manter o cabelo sem cortar como símbolo de sua dedicação a Deus. Sua famosa força física emanava dessa relação especial com o divino. Entre seus feitos mais notáveis estão a derrota de um leão no caminho para Timnate e o massacre de 1000 filisteus com a mandíbula de um burro, atos de coragem que demonstraram seu poder incomparável. No entanto, apesar de sua força e bravura, Sansão também lutou com seus desejos pessoais e caiu em tentação ao se envolver com Dalila, uma mulher filisteia. Ela se tornou sua maior fraqueza, convencendo-o por 3 vezes a revelar o segredo de sua força, que residia em seu cabelo não cortado. Cada vez que Sansão cedeu à tentação, traiu seu voto nazireu. Finalmente, sua coragem o abandonou quando Dalila cortou seu cabelo enquanto ele dormia, enfraquecendo-o e permitindo que os filisteus o capturassem em seu ponto mais vulnerável. Mesmo assim, Sansão demonstrou uma última demonstração de bravura. Acorrentado e cego, ele pediu a Deus que lhe desse forças mais uma vez para se vingar dos filisteus. Em um ato de sacrifício supremo, Sansão derrubou os pilares do templo filisteu durante um festival, matando mais pessoas em sua morte do que em sua vida. Essa ação final foi uma prova de seu desejo de vingar seu povo e de seu compromisso com Deus, mesmo que tenha custado sua própria vida no processo. Número 5. Noé.
Noé é um homem que se destaca nas páginas da Bíblia por sua corajosa determinação em um mundo marcado pela corrupção e maldade. Conhecido por desempenhar um papel crucial na história do Grande Dilúvio, ele se tornou um exemplo de fé e coragem em um período de adversidade sem paralelo, quando a humanidade havia se afastado dos caminhos da justiça. Noé não apenas manteve-se como um farol de retidão e obediência a Deus, mas também foi por meio de seu relacionamento com o divino que ele recebeu um chamado em comum para construir uma arca monumental. Essa embarcação tinha a missão de proteger sua família e uma seleção de animais das águas do dilúvio que varreria a terra. Sua bravura não se limitou à construção física da arca, mas também se manifestou sua firmeza diante do ridículo e do ceticismo daqueles que o cercavam, em um momento em que a ideia de um dilúvio global poderia parecer tola. Noé persistiu em seu trabalho, convicto de que estava cumprindo um mandamento divino. Sua fé inabalável e sua coragem diante da zombaria e do desprezo de seus contemporâneos testemunham seu caráter firme e resiliente. A coragem de Noé se aprofundou ainda mais quando o próprio dilúvio chegou. Após a conclusão da arca, Noé e sua família enfrentaram o desafio de embarcar em uma jornada desconhecida, confiando na providência divina para guiar as águas do dilúvio que purificariam e renovariam a terra. Essa jornada também testou a determinação e a coragem de Noé e sua família enquanto navegavam por aquele vasto oceano de incerteza. Número 4. Josué. Nas páginas da Bíblia, um dos personagens mais emblemáticos e corajosos é Josué, cuja história é marcada por sua liderança, coragem e determinação na conquista da terra prometida. Josué não era apenas um líder militar, mas também um exemplo de fé e obediência a Deus. Josué foi discípulo e sucessor de Moisés, a quem Deus escolheu para libertar os israelitas da escravidão no Egito. Quando Moisés faleceu, Josué assumiu a responsabilidade de liderar a nação em direção à terra que Deus havia prometido a Abraão séculos antes. Apesar dos desafios que enfrentou, Josué demonstrou uma coragem inabalável. Seu momento mais icônico foi a queda de Jericó. Deus instruiu Josué a cercar a cidade 7 vezes, uma vez por dia, durante 7 dias, e então soprar trombetas e gritar. Embora a estratégia parecesse incomum, Josué obedeceu fielmente. Como resultado, os muros de Jericó ruíram, e os israelitas conquistaram a cidade. Esse ato de obediência e bravura não apenas demonstrou sua confiança em Deus, mas também sua liderança em tempos de incerteza. Ao longo de sua liderança, Josué conduziu os israelitas em numerosas batalhas para conquistar a terra prometida. Enfrentando inimigos formidáveis e desafios inesperados, ele sempre manteve sua coragem e fé em Deus. Josué inspirou seu povo a permanecer unido e perseverar, apesar das dificuldades. Número 3. Jó. No cerne da Bíblia, a história de Jó é um farol de coragem inabalável em meio às adversidades mais extremas. Esse homem justo e temente a Deus se torna uma testemunha viva de como a coragem pode florescer, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. A história de Jó começa com um olhar sobre sua vida próspera e feliz, um homem rico em posses, abençoado com uma família unida e respeitado na comunidade. No entanto, essa vida pacífica desmorona abruptamente quando Satanás testa sua fé. Jó enfrenta a perda de sua riqueza, sua saúde e, por fim, a morte de seus entes queridos. Apesar dessas duras provações, Jó não perde sua coragem e confiança em Deus. A coragem de Jó é revelada através de sua reação à adversidade. Em vez de negar ou amaldiçoar a Deus, como sugerido por sua esposa, ele se apega à sua fé. Mesmo no meio de profundo sofrimento físico e emocional, ele mantém sua integridade espiritual e se recusa a culpar Deus por sua situação. Seus amigos tentam explicar seu sofrimento como resultado de seu próprio mal, mas ele se defende com dignidade e persiste em sua busca pela verdade. Um dos momentos de coragem mais marcantes na história de Jó é quando ele exclama: "De mesmo que ele me mate, ainda assim esperarei por ele." Essa afirmação destaca sua fé inabalável em Deus, mesmo diante da possibilidade de morte iminente.
Jó não permite que o sofrimento corroa sua crença em um Deus justo e amoroso. Número 2. Moisés. Na vasta narrativa da Bíblia, poucos personagens se destacam tão fortemente em termos de proeminência e bravura quanto Moisés. Sua história é um testemunho da fé inabalável, liderança e de uma profunda conexão com o divino. Moisés emergiu como um líder em um momento crucial da história, quando o povo de Israel enfrentou a opressão e a escravidão no Egito. Apesar de ter sido criado no palácio do faraó, Moisés não podia ignorar a injustiça que seus companheiros hebreus sofriam. Em um ato impulsivo e corajoso, ele matou um egípcio que maltratava um escravo hebreu. Isso o levou a fugir do Egito, marcando o início de sua jornada de autodescoberta e preparação para sua tarefa futura. Deus se revelou a Moisés no Monte Horebe por meio de uma sarça ardente, enquanto ele pastoreava ovelhas no deserto. Essa experiência divina não apenas transformou sua vida, mas também o levou de volta ao Egito para confrontar o faraó com uma mensagem de libertação para o povo hebreu. Apesar da resistência e das dificuldades iniciais ao lidar com o faraó, Moisés manteve sua coragem e confiança na orientação de Deus. A bravura de Moisés tornou-se mais evidente quando ele liderou o povo através do deserto por 40 anos. Durante esse tempo, ele teve que enfrentar desafios monumentais, desde a travessia do Mar Vermelho até a administração da lei e a liderança de uma comunidade diversificada e crescente. Apesar das queixas e rebeliões ocasionais do povo, Moisés nunca perdeu de vista a terra prometida e seguiu em frente com determinação e fé. Um dos momentos mais notáveis de sua coragem foi quando subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos diretamente de Deus. Esse ato simbolizou sua estreita relação com o divino e seu compromisso inabalável com os princípios morais e éticos que guiariam seu povo. Número 1. Davi. Davi, um jovem pastor de Belém, emergiu das fileiras de Israel como um lampejo de coragem e fé inabalável. Sua história está entrelaçada com a lendária façanha de derrotar o temível gigante Golias, mas sua bravura transcende aquele evento singular e define seu caráter. Na Bíblia, foi sua devoção a Deus que o levou a enfrentar Golias, um colosso armado até os dentes. No entanto, Davi confiava mais na força divina do que em sua própria fraqueza. Ele recusou a armadura pesada e as expectativas dos outros. Em vez disso, pegou algumas pedras do riacho e, com uma mistura de habilidade e fé, lançou uma pedra que não apenas atingiu seu alvo, mas também derrubou os muros de dúvida que cercavam seu povo. Sua bravura não era apenas física, mas também espiritual, pois ele enfrentou o desafio com a crença de que Deus estava ao seu lado. Conforme Davi progredia na vida, sua coragem evoluía. Ele enfrentou a inveja e o ciúme do rei Saul, demonstrando respeito e paciência, apesar das ameaças contra sua vida. Mais tarde, em seu reinado como rei, enfrentou desafios internos e externos, mas sempre manteve sua conexão com Deus como um farol que guiava suas corajosas decisões. Sua bravura não estava apenas nas batalhas, mas também na autorreflexão. Quando enfrentou seus próprios erros, como o pecado com Batseba e a morte de Urias, ele demonstrou bravura ao reconhecer sua culpa e buscar a reconciliação com Deus. Davi era um homem de contrastes, um pastor e um rei, um guerreiro e um poeta, um pecador e um arrependido. Sua coragem não residia na ausência de medo, mas na escolha constante de agir apesar dele. Davi inspira não apenas por sua vitória no campo de batalha, mas também por sua coragem em enfrentar suas fraquezas e encontrar redenção em Deus. Agora, gostaríamos de lhe fazer uma pergunta importante. Você colocaria mais alguém nessa lista? Qual você achou mais importante? Deixe o seu ponto de vista nos comentários, estamos ansiosos para ler você. Até o próximo vídeo.